Olá, família. Nós estamos chegando para o 10º e último vídeo dessa série sobre a Páscoa, esperando que tenha sido bastante útil ou até mesmo de alguma forma útil essas reflexões. Na verdade, em momento algum se tem a ideia de ser técnico ou profundamente analítico no tema, pelo contrário, por ser um tema extenso, longo, o que fizemos ao longo desses vídeos foi dar uma fundamentação, apresentar elementos basilares para aqueles que ainda não têm compreensão dos temas e deixar viés de ampliação de conteúdo àqueles que já lidam bem com o texto bíblico, já têm conhecimento da área. Sobretudo, que esse tenha sido um tempo de reflexão pascal, que tenhamos trabalhado nossa espiritualidade, ou que estejamos ainda trabalhando nosso tempo de Páscoa, nossa reflexão pascal, a fim de uma espiritualidade que em nada e em momento algum seja divorciada da cruz. Que a cruz seja sempre o centro da nossa vida cristã, da nossa prática de espiritualidade diária, da nossa prática de ser cristão. Esse 10º e último vídeo, a mim me cabe ser rápido e tão somente conclusivo, um feche a todos esses outros vídeos que antecederam, que o objetivo foi mostrar a extensão da pré-história pascal entre os patriarcas no período patriarcal, não só israelitas, mas no Médio Oriente Antigo, e a instituição da Páscoa no Êxodo, o lidar disso com a comunidade de Israel em formação, e depois naquela fase do Israel já fixado na terra, em ida e volta do cativeiro, no judaísmo posterior, como se viveu isso, a Páscoa nos evangelhos e na pessoa de Jesus, e o que Jesus nos deixa na Páscoa, que é a celebração da ceia. Aquilo que via corrente denominamos como Santa Ceia. A Santa Ceia, Paulo vai buscá-la e vai pôr um ponto indicativo de que nós não podemos perder momento algum no ato de celebração da ceia, da Eucaristia, e aqui participando da Eucaristia no sentido de elementos de participantes da graça, que apontem de novo para o Cordeiro Pascal, que aponte para a perfeição do sacrifício da cruz. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 8, ele vai dizer: assim foi imolado o nosso Cordeiro Pascal. Ele vai pôr em Jesus todo esse desenvolver simbólico do rito da Páscoa, mostrando em Jesus a plenitude, o ato perfeito, o ato absoluto de um sacrifício de uma vez por todas em favor da humanidade. De maneira que ele nos insta que cheguemos a celebrar esse momento, seja nesses dias em um retiro espiritual pascal, seja nesses dias em um tempo de reflexão sobre a morte de nosso Senhor Jesus, ou seja, em nossa prática de vida cristã diária, que nós cheguemos a tomar pão e vinho com uma celebração de festa, sem levedura, mas sim com verdade. E o sem levedura dele aqui, trabalhando sempre com as tábuas de valores gregos que Paulo tão bem
desenvolve de vícios e virtudes, ele está nos deixando muito claro, sem levedura, ou seja, sem as obras da carne, e sim com a verdade do Espírito. Não nos deixemos que esses momentos ganhem sentidos humanistas, materialistas, antropocêntricos, nenhuma outra coisa, ou que cheguemos a participar de pão e vinho sem a real consciência do ato sacrificial de Cristo, sem essa âncora memorial na cruz, mas que mantenhamos o nosso espírito vivo em verdade, em Cristo verdade, na palavra verdade, para que com consciência celebremos a ceia do Senhor, que com consciência tragamos à memória o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. E o façamos, segundo o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 13 e 15, em perfeita comunhão com Deus. De sorte que o sangue de Jesus Cristo pode nos perdoar de todo e qualquer pecado, a fim de que sejamos revestidos com a vida de Cristo e estejamos nele escondido e ele no Pai. E assim, em íntima e perfeita comunhão, possamos celebrar a morte redentora de Jesus Cristo em nosso favor. E não num ato isolado, não num sacrifício feito em que eu feche ele em mim mesmo, mas num ato sacrificial que eu amplie minhas cordas e que eu celebre esse momento, segundo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 16, que essa seja uma ação comunitária, que seja Kaalo. E aqui agora, desde a perspectiva de a comunidade dos que são chamados de dentro para fora de eclesia, que seja uma celebração comunitária, que seja uma celebração que nós façamos em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, e com a âncora disso, com a memória disso, façam isso em memória de mim. E com um coração ardente que não seja ofuscado o fogo deste amor, pelas cinzas dos tempos contemporâneos, pela cinza do mundo atual, mas que cada vez que tomarmos pão e vinho, o façamos não só como uma memória, mas também com a esperança do ainda não, mas seguro que sim, tomamos até que venhas. Ao tomarmos o pão, lembremos que Jesus é o pão vivo descido dos céus que encarnou e viveu entre os homens e que nos deu a porta aberta para participar desse corpo e assim estar no corpo, de estar na comunhão da igreja, de estar entre irmãos, de fazer parte da igreja universal, mística, do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, de ser uma igreja para além de denominações, de ser uma igreja que está em aliança com todos nos laços do Calvário. Lembremos que ao partir do pão, nos tempos bíblicos, não se cortava o pão, senão que se o partia. Esta forma de comer o pão deu origem a uma expressão tão típica bíblica que é partir o pão, um sinônimo de participar em, de começar uma comida. Que ao tomar o pão, lembremos que nós estamos começando um instante de celebração comunitária. Nada une mais, nada confraterniza mais, nada é mais expressão de celebração do que o estar juntos comendo. E ainda mais quando pensamos em dimensões espirituais, que ao tomarmos esse pão, seja um instante de comunitário em que lembremos que na cruz fomos feitos participantes do sacrifício de Jesus Cristo e nos tornamos membros do seu corpo e então comemos o que é prenúncio do que virá um dia, que será uma celebração perfeita e para todos sempre com o Senhor. Comer pão com alguém
era uma clara ação de estabelecer laços de comunhão, que ao participarmos de ceia, ao participarmos do corpo de Cristo, seja um ato de comunhão com os nossos irmãos, seja um ato de que todos juntos nos reconhecemos servos de Jesus Cristo, lavados por Jesus Cristo, feitos um nele. Jesus tomou o pão, partiu, abençoou e deu aos seus discípulos. Assim, façamos nós também, ao receber, cada vez que recebemos o pão, ter todo esse sentido espiritual que está por trás daquele elemento simbólico. Que não deixemos isso jamais cair em nós como um costume ou como um rito religioso, mas entendermos aquele momento como um instante vivo, de graça salvadora de Jesus Cristo, que estamos celebrando, a âncora da nossa memória e lançando olhares ao nosso futuro eterno com o Senhor. A taça e sangue. A taça servia para recolher o sangue das vítimas do sacrifício. Eram as chamadas taças de dispersão. Isso você pode encontrar lá em Êxodo 24:6 ou mesmo no capítulo 4:14 de Números. Era a taça que recolhia o sangue. Isso era um símbolo profético do sangue de Jesus. E o próprio Jesus, ao tomar a taça, diz: "Este é meu sangue, o sangue da nova aliança, dado em perdão de vós, derramado para o perdão de vocês." Que tomarmos a taça com o vinho, estejamos trazendo à memória o sangue perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime de todo pecado e nos dá o direito de ser filhos de Deus, participantes do corpo de Cristo, nos tornarmos cidadão celestial, termos a nossa vida plenamente liberta por toda a eternidade no Senhor. Essa taça, eu tenho que associá-la com aliança e vida. A taça de Jesus é uma aliança, é uma nova aliança que não termina com a morte. Ela é uma aliança eterna. O próprio Paulo, em 11:25 de Coríntios, de 1 Coríntios, nos passa esse aspecto da transcendência dessa aliança. Ao tomar essa taça, estou trazendo vivo para o meu dia a dia uma aliança que estabeleci com o Senhor e o Senhor comigo e que é eterna. Beber essa taça é receber a nova vida que Jesus nos trouxe da parte de Deus. Todas as vezes que eu tomo essa taça, eu estou renovando esta aliança e a presença da vida do Senhor em mim. E assim que nós tomemos a taça, demos graças e participemos, pois Jesus a tomou, deu graça e ofereceu a todos os seus. Que tenhamos vivo nesses dias de retiro de Páscoa, de celebração de Páscoa, o perfeito sacrifício do Cordeiro Pascal, e que com plena consciência de ato, com plena consciência de sentido, participemos e celebremos do corpo e sangue de Jesus Cristo e uma vez mais rendamos ou rendamos adoração ao Cordeiro que foi vivo, morreu, mas que vive para todo sempre e é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que Deus vos abençoe e que possais celebrar esse tempo de Páscoa centrado no Cordeiro de Deus, com os seus olhos de esperança nos céus, e assim façamos até que Ele volte e estejamos para sempre com Ele na eternidade.